Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui informações sobre essa possibilidade de avanço em relação a um acordo entre Israel e o Hamas, essa rodada de negociações que ocorreu no Cairo, que promete retornar daqui a 2 dias. Aparentemente ela foi mais produtiva do que as demais e aqui são as informações. A proposta conjunta apresentada por Egito e Estados Unidos, ela busca atacar um ponto que é de divergência profunda entre Israel e o Hamas, que é sobre o retorno dos palestinos que foram para o sul da faixa de Gaza para o norte, ou seja, que eles possam regressar ao norte. Há uma pressão muito forte por parte dos Estados Unidos sobre Israel e há também uma pressão muito forte dos Estados Unidos sobre os intermediários Catar e Egito para que pressionem, por sua vez, o Hamas. Uma das exigências, inclusive, dessa proposta seria o retorno dos palestinos para o norte da faixa de Gaza, inclusive para bairros inteiros. Eles teriam novamente acesso a bairros inteiros de forma a reconstruir esses locais. Israel considera que o norte da faixa de Gaza é o maior ativo obtido pelo país do ponto de vista militar desde o início da guerra. A expectativa que se tem agora é que essa proposta ela tenha resultados justamente porque ela, em tese, aborda de maneira criativa esse problema. Não se sabe exatamente quais são os detalhes, mas as informações são essas, de que essa proposta apresentada conjuntamente por Egito e por Estados Unidos aborda de uma maneira muito diferente em relação às demais propostas apresentadas nesse passado recente. Há expectativa, inclusive, de que as delegações do Hamas e do Catar retornem ao Cairo daqui a 2 dias para apresentar as suas propostas a esse acordo, a esse modelo apresentado nesse final de semana pelos Estados Unidos e pelo Egito. Inclusive o porta-voz do Catar disse agora há pouco em relação a esse vídeo que eu gravo agora, de que essa proposta apresentada, ela conecta de uma maneira muito diferente as duas pontes, dos dois lados da ponte, ou seja, as duas expectativas e as limitações tanto de Israel quanto do Hamas. Por aqui em Israel, há uma movimentação política a partir dessas notícias, como nós temos colocado lá no nosso site israeldefato.com. O primeiro ponto, Itamar Ben-Gvir, um dos ministros mais extremistas da atual coalizão de governo, disse que Netanyahu não vai continuar a ser primeiro-ministro caso aceite um acordo, sem que antes ele dê prosseguimento à ofensiva em Rafah, onde se encontram 1,5 milhão de palestinos. Essa posição de Ben-Gvir uma ameaça clara à continuidade da própria coalizão de governo. Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, outra das figuras mais extremistas da atual coalizão de governo, pediu uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e se reuniu internamente em seu partido justamente por divergir dessa possibilidade de um acordo que encerre a guerra sem que haja um ataque a Rafah, onde se encontram 4 das 24 batalhões do Hamas. Ontem, na reunião de abertura de gabinete dos ministros, é sempre domingo por aqui, Netanyahu usou um termo muito diferente ao que ele normalmente usa. Ele falou o seguinte: Israel está muito próximo de alcançar a vitória na faixa de Gaza, nessa guerra. Normalmente Netanyahu não usa a palavra vitória no contexto dessa guerra sem acrescentar total, vitória total. Isso pode ser, do ponto de vista semântico, uma tentativa de justificar a possível interrupção dessa guerra. Na sequência ele falou, por exemplo, que Israel destruiu 19 dos 24 batalhões do Hamas que existiam na faixa de Gaza. Isso pode ser uma tentativa de abrir caminho para um possível acordo e já preparar a opinião pública para um cessar-fogo que pode acontecer e que ele vai ter que assinar, no caso, se ele se comprometeu com os Estados Unidos, por exemplo. Um outro aspecto importante é a declaração de hoje do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse em encontro com os soldados que este é um momento de oportunidade para conseguir a libertação dos reféns, mas que isso vai exigir decisões difíceis. Fica claro que ele se refere à possibilidade de trazer os reféns de volta, mas em troca abrir mão de algum dos objetivos dessa guerra levada adiante por Israel, como resposta aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, ou seja, uma guerra que já dura mais de 6 meses. A dúvida agora é a seguinte: que tipo de acordo vai ser esse? É o fim da guerra ou esse é apenas um cessar-fogo temporário de 6 semanas, como gostariam os Estados Unidos? E se na sequência Israel vai voltar a combater o Hamas? Tudo isso está em aberto,
mas há uma movimentação política. Importante, só para finalizar, e aqui é preciso situar o jogo político israelense. Há 120 cadeiras no Knesset, o primeiro-ministro normalmente é aquele que detém sob sua coalizão, normalmente não, é aquele que detém sob sua coalizão pelo menos a maioria mínima, 61 dos 120 membros do Knesset. Netanyahu tem 64 dos 120 membros. Se Smotrich e Ben-Gvir deixarem o governo perde essa maioria, porque eles detêm 13 cadeiras, e aí abriria o caminho para novas eleições. Na sequência desse anúncio da possibilidade de um acordo, Yair Lapid escreveu em sua conta no X que ele está disposto a dar uma rede de proteção para o governo na tentativa de viabilizar um acordo. Yair Lapid, o partido dele, Yesh Atid, tem 24 cadeiras no Knesset, ou seja, a saída de Ben-Gvir e Smotrich não atrapalharia Netanyahu, caso ele tivesse interesse de manter a coalizão, e ele tem, e ele pode contar com Lapid para isso. A dúvida é o que Lapid vai exigir em troca, talvez, e aí é uma questão de análise, não de informação, talvez em troca da viabilização do acordo, que Lapid inclusive se comprometeu com isso em relação aos familiares dos reféns. Para isso, Lapid pode exigir, vai dar um apoio possivelmente temporário, e em troca vai pedir um anúncio de uma possível data para novas eleições. Essas são as informações de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.